Nesse vídeo você vai aprender que uma das principais tendências para a pecuária bovina é a ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, e como essa tecnologia que veio para ficar pode contribuir positivamente para o aumento da rentabilidade, seja na pecuária de leite ou de corte e na agricultura. Eu sou o professor Cleison Correia e eu ensino como é possível conseguir obter margens acima de R$10.000 por hectare na pecuária bovina. Agora nesse vídeo você vai aprender mais sobre uma tecnologia que já é milenar na verdade, mas que ao longo do tempo ela acabou sendo deixada de lado devido à prática da monocultura, que é a integração lavoura-pecuária. Mas a partir de finais da década de 90 e início dos anos 2000, agricultores do estado de Goiás passaram a usar a agricultura para recuperar pastagens degradadas. E, inicialmente, esse sistema ficou conhecido como Sistema Santa Fé, mas que ao longo do tempo passou a incluir diversas modalidades e agora é chamado de Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Eu quero começar apresentando alguns números do IBGE referentes à estimativa para esse ano de 2023 quanto ao tamanho do rebanho bovino brasileiro. Estima-se 224 milhões de cabeças, incluindo o corte e o leite. E essas duas atividades juntas, somadas, representam um valor total da produção de 200 bilhões de reais nesse ano de 2023. O que coloca essas duas atividades juntas, a pecuária de leite e a de corte, em segundo lugar no ranking dos principais produtos agrícolas produzidos pelo agro brasileiro, atrás apenas da soja. Se nós incluirmos a cultura do milho junto com a soja e a pecuária bovina, essas culturas juntas compõem 60% do valor bruto da produção agropecuária total produzida no nosso país. E o mais interessante desse dado é que esse potencial todo ele não acontece apenas no nível da macroeconomia, mas também dentro da porteira. Isso significa que quando o pecuarista passa a praticar a agricultura, ou o agricultor também passa a praticar a pecuária de forma integrada, as margens por hectare aumentam de 4 até 5 vezes ao ano. Só para você ter uma ideia, o milho sozinho em monocultivo não chega a R$2.000 por hectare de margem ao ano. A soja, no máximo, chega a R$2.500 por hectare. E a pecuária bovina, sozinha, alcança os R$10.000 por hectare. E quando você integra essas três explorações, a produção de milho ou de soja e a pecuária bovina, você tem um efeito sinérgico entre a agricultura e a pecuária, somado a um terceiro fator que passou a fazer parte do sistema, que é a produção de madeira. Agora, um breve histórico, também a partir da década de 90, os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul detinham os maiores rebanhos do país. Já no ano de 2021, esses estados continuaram sendo importantes, mas os estados do Mato Grosso e do Pará assumiram a dianteira desse ranking. E esses dados mostram uma característica que é típica da pecuária bovina, que é a procura por terras marginais. Ela tem sido uma atividade de abertura de fronteiras agrícolas. E conforme essas regiões vão se desenvolvendo, aumenta a demanda por terras agrícolas para a produção de grãos. Então a pecuária acaba se vendo obrigada a buscar novamente áreas de fronteira. Por um lado, esse processo tem sido responsável pelos baixos índices da pecuária nacional, que apesar de ter muito melhorado ao longo dos últimos 40 anos, nós ainda temos valores muito aquém do potencial que nós temos. Por outro lado, conforme essas terras se valorizam, a pecuária se vê obrigada a adotar tecnologia. E por isso, ao mesmo tempo que nós temos pecuaristas altamente tecnificados, com altos índices de produtividade, nós também temos pecuaristas extensivos, cuja atividade mais se assemelha a um extrativismo do que a uma pecuária
propriamente dita. E a tendência que a gente observa é que esse tipo de pecuária extrativista, ela deixe de existir. Até mesmo porque nós já estamos praticamente no limite de abertura de novas terras. Embora o Brasil ainda tenha 1/3 de suas terras agricultáveis sem utilizar, mas existe uma pressão ambiental muito grande, o que reforça a necessidade da adoção de tecnologia buscando aumentos de produtividade. Outro dado importante é que 50% da área agricultável no Brasil é ocupada com pastagens, que representam 150 milhões de hectares. E estima-se que até 80% destas pastagens se encontrem em algum estágio de degradação. Se por um lado isso gera preocupação, tanto do ponto de vista social quanto econômico, por outro, isso é justamente uma grande oportunidade para a adoção de uma tecnologia que veio para ficar, que é a ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Inclusive, existem linhas de crédito destinadas especificamente a essa modalidade, que inicialmente foi chamada de Programa ABC e posteriormente nós tivemos a expansão desse programa, o ABC+, Agricultura de Baixo Carbono. E a tecnologia que viabiliza a ILPF é o sistema de plantio direto na palha, que utiliza a palhada deixada pela produção pecuária através das pastagens para fazer a cobertura do solo no sistema de plantio direto, permitindo assim tornar o uso da terra mais intensivo. E dentre os principais benefícios que se tem na adoção dessa tecnologia, ela permite triplicar a lotação das pastagens, aumentando a produção de carne e de leite. Nesse sistema é possível você reduzir pela metade o tempo necessário para a engorda dos animais. Enquanto nos sistemas tradicionais você leva de 3 a 4 anos para engordar uma cabeça de boi, nesse sistema você consegue fazer essa engorda no período de 18 a 24 meses. Outro benefício é do ponto de vista ambiental, que a integração ela promove a redução do uso de defensivos químicos, seja pela palhada, que reduz a necessidade de herbicidas, quanto pela sucessão e a rotação de culturas, que promove a quebra do ciclo de pragas e doenças das lavouras, reduzindo assim a necessidade de uso de fungicidas e inseticidas. E, consequentemente, você tem um aumento da rentabilidade, que pode variar de 4 a 5 vezes por hectare ao ano. A ILPF, portanto, é a alternativa para recuperar pastagens degradadas com os custos totalmente cobertos pela venda de grãos. Você tem um aumento do fluxo de caixa, tanto na agricultura quanto na pecuária, resultante da diversificação das atividades produtivas. E o aumento da lotação permite o aumento das margens obtidas por hectare na pecuária. Outro benefício é que você já consegue ter pasto disponível no primeiro período seco, após a adoção do sistema, ao mesmo tempo que você promove a formação de palhada, que vai servir de cobertura morta para o plantio da cultura agrícola no verão seguinte, e sem contar a redução dos processos de erosão. E esse é sem dúvida um dos fatores principais que tem relação direta com a permanência do homem no campo. Outro benefício é o componente florestal, que passa a fazer parte do sistema, que ao mesmo tempo que ele gera conforto animal, porque você vai ter sombra para o gado, você consegue ter a agregação de valor através da produção de madeira, seja para serraria, seja para produção de energia. E esse componente florestal na prática, no médio e longo prazo, ele acaba se tornando uma espécie de poupança para o dono da terra. A ILPF ela tem diversas modalidades. Você pode integrar a agricultura com a pecuária de leite, a bovinocultura de corte. Você pode integrar com a caprina, ovinocultura, suinocultura, avicultura. O nosso foco aqui nesse vídeo, evidente que é com relação à bovinocultura. E existe a possibilidade também de incluir outras culturas agrícolas, como a fruticultura. Como iniciar o sistema? A base para iniciar no sistema é a construção
da fertilidade do solo. E isso exige uma mudança de mentalidade do pecuarista, porque tradicionalmente a nossa pecuária bovina tem sido uma atividade praticamente extrativista, porque durante muitos anos o pecuarista ele apenas explorou a fertilidade do solo. Ele retirou dessa área bezerros, novilhas, boi gordo, tirou leite e não repôs essa fertilidade. E esse processo leva à degradação do solo. Então, o primeiro passo para você iniciar o sistema é você construir essa base de solo através da sistematização, que envolve construção de terraços, curvas de nível, bacias de captação de água para captar o enxurro durante as chuvas e evitar processos de erosão, correção de vossorocas, correção de processos erosivos, calagem, gessagem, correção dos teores de potássio e fósforo. É evidente que todo esse processo demanda capital. Então, o agricultor ou o pecuarista ele tem, em primeiro lugar, a opção de trabalhar com recursos próprios. A primeira alternativa seria ele arrendar. No caso, por exemplo, o pecuarista tem a pastagem degradada, ele arrenda a terra para um agricultor cultivar grãos durante determinado período, uma ou duas safras seguidas, depende do contrato. E ao final do contrato, esse agricultor devolve a área recuperada. Para isso, basta ele misturar a semente do capim na caixa do adubo da plantadeira, na hora de fazer a semeadura da cultura de verão ou na safrinha. A segunda alternativa é trabalhar com financiamento. Existem linhas especiais de crédito voltado para a integração lavoura-pecuária, porque essa é uma das tecnologias que fazem parte do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. E o agricultor, o pecuarista, ele pode tomar esse crédito sozinho, de forma independente, ou através de associações, de cooperativas. Quando a gente fala em cooperativismo agrícola, as pessoas já pensam nas duas pontas da cadeia, que é o que as cooperativas tradicionalmente fazem. Elas fornecem insumos, assistência técnica para o agricultor e, na outra ponta, elas captam essa produção do agricultor e garantem a comercialização do produto. Mas existe a possibilidade do associativismo dentro da porteira. Vários agricultores se reunirem dentro de uma mesma fazenda e tomar esse crédito e produzirem e criarem gado e praticarem a agricultura de forma associativa. O segundo passo é escolher qual é a sequência de cultivos. Existem várias opções. Existe a opção de culturas na safra normal de verão, existem culturas para safrinha, existem culturas de inverno. Eu vou apresentar um exemplo aqui envolvendo o plantio de soja, seguido de milho, safra, safrinha, e na sequência você tem a recuperação da pastagem já na primeira seca. Então você já consegue colocar o gado no pleno pico da seca, permitindo terminar animais durante esse período. E após o período de engorda desse rebanho, você volta com a cultura de verão. Por exemplo, para você plantar a soja, algumas recomendações antigas indicavam que o limite para o plantio era a data de 1º de outubro, porque a soja ela tinha um problema com uma coisa que se chama fotoperíodo. Então, a partir do início da primavera, você passa a ter uma maior luminosidade. Isso afetava o desempenho da cultura. Hoje, praticamente, você não tem mais esse problema, porque você tem variedades precoces, você tem variedades de ciclo médio, de ciclo tardio, e existem variedades de soja sem ciclo definido. Então, digamos que para plantar até 1º de outubro, se você fosse plantar, por exemplo, uma variedade tardia, o ponto importante é que você precisa fazer a calagem de 60 até 90 dias antes. E para essa conta fechar, teoricamente, essa calagem precisaria ser feita até o fim do período das águas anterior, ou seja, primeira quinzena de abril. Porque assim, iniciando as chuvas, a partir do final de setembro e início de outubro, você inicia o plantio. Agora, por exemplo, digamos que o plantio dessa soja seja feito até 31 de novembro.
né? E tradicionalmente para a região centro-sul, o plantio da soja ele tem se estendido desde outubro até dezembro, conforme o início das chuvas. Esse é o principal ponto. O segundo ponto é a logística disponível para o agricultor na fazenda, em termos de máquina, que vai permitir ele fazer esse plantio dentro do período hábil. Então, digamos que esse plantio feito até 31 de novembro, a calagem poderia ser feita até o dia 31 de agosto, completando assim os 3 meses necessários entre a realização da calagem e o início do plantio. E dessa forma você vai ter a colheita da soja até meados de março. E você vai conseguir aproveitar o finalzinho da chuva para efetuar o plantio da safrinha, do milho safrinha ou do sorgo. E na sequência, após a colheita do milho, que ocorrerá aproximadamente aí na safrinha até o mês de junho, a partir de julho você já tem pasto formado. Então você tem aí 3 meses para, por exemplo, terminar de engordar uma boiada. E na sequência, após o período de invernada, você retorna com a cultura agrícola, a soja novamente.